Boa tarde a todos. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre minerais. Relembrando um pouquinho, na última aula nós terminamos falando sobre série de Bowen, sobre formação de minerais, e ainda abordamos assuntos de como os minerais são formados, os processos de formação. São três processos. Primeiro, cristalização do magma, solidificação do magma, cristalização a partir de soluções saturadas, e ainda cristalização a partir de reações no estado sólido. São esses três processos de formação de cristais, de formação, consequentemente, de minerais. E ainda falamos sobre a série de Bowen, que trata sobre a sequência, trata da sequência de formação de minerais a partir do resfriamento do magma. É um ponto muito importante dessa matéria para entendermos resistência de minerais ao intemperismo, variabilidade de elementos químicos presentes nesses minerais. E, para dar sequência, hoje nós vamos falar sobre grupos de minerais. Então, vínhamos comentando sobre o que é um mineral, os requisitos para que o material seja considerado mineral. Depois falamos sobre processos de formação de minerais, e hoje falaremos de grupos de minerais propriamente ditos. Grupos de minerais formados. O primeiro grupo é o grupo dos chamados silicatos, ok? Os minerais podem ser divididos em dois grupos, de acordo com a sua composição química. Lembrando, existem milhares de minerais, mas apenas poucas dezenas são mais comuns na crosta terrestre. Isso pelo que nós comentamos já em aulas anteriores. Dos minerais existentes, eles podem ser subdivididos em dois grupos. O primeiro deles, o grupo dos silicatos, que é o maior grupo dos minerais. Então, em torno de 90% dos minerais existentes fazem parte do grupo dos chamados silicatos. E os outros 10%, em volume da crosta, são os não silicatos, são chamados não silicatos. Então, os silicatos, 90%, e os não silicatos, 10%. Como eu comentei no início, antes de começar a gravação, essa aula é um pouco mais complicada porque o assunto é difícil da gente imaginar. A gente vai falar sobre formação desses minerais, porque esses grupos de minerais que envolvem muito a ligação de elementos químicos e unidades que compõem esses minerais. Então, já é um assunto um pouco mais complexo, e pelo tamanho dos minerais é algo que a gente não consegue visualizar muito bem. Mas eu coloquei aqui algumas ilustrações para tentar facilitar esse processo. Então, qual que é a principal diferença? O que define um mineral ser do grupo dos silicatos ou ser do grupo dos não silicatos? Basicamente é o seguinte: para o mineral ser considerado silicato, ele tem que apresentar simultaneamente, na sua composição química, os átomos de silício e oxigênio. Eles não têm apenas silício e oxigênio, esses minerais contêm outros átomos também, podem conter outros átomos, de outros elementos, mas obrigatoriamente eles têm que conter silício e oxigênio simultaneamente, certo? Se isso ocorrer, esse mineral é do grupo dos silicatos. Se isso não acontecer, ele é do grupo dos não silicatos, ou seja, aqui na direita do slide, vários minerais que apresentam diferentes grupos aniônicos, carbonato, sulfato, fosfato, e por aí vai, ou seja, não apresentam silício e oxigênio simultaneamente, são considerados não silicatos, tá certo? A diferença é simples, então, silicatos, silício e oxigênio simultaneamente, caso contrário, não silicatos. Os silicatos ocupam em torno de 95% da crosta terrestre e do manto superior, então são de longe os minerais dominantes aqui na parte superior do planeta, parte mais externa do planeta. Contém o ânion SiO4, 4-, lembrando, silício tem NOx 4+, tem número de oxidação 4+, e oxigênio -2, certo? Se temos ali no SiO4 um átomo de silício, silício 4+, oxigênio 2-, temos um balanço de cargas de -4, ou seja, 4 positivas do silício, e -8
do oxigênio, somando isso, nós temos resultado de balanço geral de cargas, resultado de -4. Então, é um ânion. Essa composição silício e oxigênio forma um ânion com carga negativa de 4 unidades. Esse ânion é o constituinte básico dos silicatos. E como que esses átomos se organizam? Os átomos formando esse ânion. Eles se organizam em tetraedros. Como assim? Aqui na figura vocês podem ver 4 átomos de oxigênio, em azul, e no centro seriam um átomo de silício. Então, um átomo de silício se liga a 4 átomos de oxigênio. A estrutura básica dos silicatos, a unidade básica, seriam os tetraedros de silício. Tetraedros porque o jeito com que os átomos de oxigênio e silício se organizam lembra a forma tetraédrica, certo? Então, essa é a unidade básica dos silicatos. Todos os silicatos apresentam tetraedros de silício, ou seja, apresentam unidades compostas por átomos de silício e oxigênio dispostos dessa maneira. E os tetraedros, lembrando, são ânions, têm carga negativa. Eles podem se ligar a cátions, cargas positivas, ou então, para formar minerais, eles podem compartilhar átomos de oxigênio entre si. Ok? Então, para formar minerais, esses tetraedros podem ou se ligar a cátions ou compartilhar átomos de oxigênio entre si. Se ligados a cátions, quando vão formar minerais, se os tetraedros estão ligados a cátions, eles podem ficar de forma isolada, como esse exemplo desse slide. Não necessariamente isso vai ocorrer. É só o primeiro exemplo de como que os tetraedros se ligariam a cátions. Temos um tetraedro aqui na esquerda, lembrando, a carga do tetraedro é negativa, 4-, aí esse tetraedro se ligaria a algum cátion, representando cátions em geral aqui pela letra N, e esse outro tetraedro se ligaria a esse mesmo cátion. Depois poderíamos ter esse mesmo tetraedro se ligando do outro lado aqui em outro cátion, formando uma série de tetraedros interligados a cátions, certo? À medida que o número desses tetraedros e cátions vai aumentando, o mineral vai se formando, vai ficando de tamanho maior, cada vez maior. Lembrando que estamos falando aqui em escala de nível atômico, né? Tetraedros são muito pequenos, são apenas 5 átomos, 4 de oxigênio e 1 de silício. Então, uma estrutura microscópica, tá? Ao nível atômico ali. E quando compartilham oxigênio, aí esses tetraedros formam estruturas mais complexas. Por exemplo, formam anéis, como esses aqui, ó. Cada triângulo dessas figuras todas que vocês estão vendo, cada triângulo desses entenda como um tetraedro. Então, vários tetraedros compartilhando oxigênio podem formar essas estruturas, como anéis, cadeias, tipo essa cadeia simples aqui. Reparem, um tetraedro ligando ao outro. Cadeias duplas, folhas, tipo esse caso, ou lâminas, redes tridimensionais, etc. Então, são formas com que os átomos, com que os tetraedros se organizam formando mineral. Como que nós percebemos nessas figuras que os átomos de oxigênio estão sendo compartilhados? Vamos pegar esse primeiro caso aqui, no canto direito, mais simples deles. Nós temos um tetraedro de cá e temos outro tetraedro de cá. Quantos átomos de oxigênio vocês estão vendo representados nessa figura? 7, perfeito. Mas cada tetraedro não tem 4 átomos de oxigênio? Ok. Cada tetraedro tem 4 átomos de oxigênio. Só que esses dois aqui representam 7 na figura, como vocês viram. Porque um deles está servindo está servindo 2 tetraedros. Está fazendo parte de 2 tetraedros. Então, nesse caso, 2 tetraedros estão compartilhando um átomo de oxigênio. Certo? Nesse caso de cá, na cadeia simples, de novo, cada triângulo desses, imaginem um tetraedro. As pontas são átomos de oxigênio. Quantos oxigênios cada tetraedro está compartilhando aqui, nessa situação? Nenhum,
Um, dois, três, os 4 oxigênios, quantos? 2, não é isso? Como assim 2? Pegando esse tetraedro como exemplo, ó, tem esse oxigênio que serve tanto para esse tetraedro de cima quanto para esse de baixo, um oxigênio compartilhado aqui e outro compartilhado de cá. Então, nesse caso, cada tetraedro compartilha 2 átomos de oxigênio com outros tetraedros. E no caso da cadeia dupla, quantos oxigênios, quantos átomos de oxigênio são compartilhados por cada tetraedro? 3. 3? Só 3? Certeza? Não tem tetraedros ali que compartilham apenas 2? Reparem, esse aqui, no centro, então, compartilha um de cá e outro de cá. 3 oxigênios compartilhados. Mas esse de cá compartilha apenas um com este e um com este. Então, na cadeia dupla, tem tetraedros que compartilham 2 oxigênios, tem tetraedros que compartilham 3. Certo? E, por último, nesse caso das redes tridimensionais, todos os átomos de oxigênio são compartilhados. Essas são as estruturas dos silicatos, a forma com que os tetraedros se ligam, se organizam para compor, para dar origem aos minerais. Bom, como nós vimos no slide anterior, os silicatos podem apresentar diferentes graus ou números de oxigênios, de átomos de oxigênio compartilhados pelos tetraedros. E nessa tabela aqui à esquerda, nós temos os nomes de cada grupo de silicato. Então, dentro dos silicatos, existem vários subgrupos, vamos dizer. E aqui nessa tabela nós temos os nomes desses subgrupos de acordo com o número de oxigênios, número de átomos de oxigênio compartilhados pelos tetraedros. E aqui temos uns nomes um pouco diferentes. No caso de tetraedros que não apresentam átomos de oxigênio compartilhados, esse subgrupo de tetraedros, esse subgrupo de silicatos, é chamado de nesosilicatos. Os minerais presentes nesse grupo são chamados de nesosilicatos, que é o caso desse tetraedro solitário aqui, sem compartilhar nenhum átomo de oxigênio com outro tetraedro. Onde que esses tetraedros estão ligados para formar os minerais? Estão ligados a metais, igual a dois slides para trás, certo? Esses tetraedros se ligam a cátions, e os cátions se ligam a outros tetraedros, e esses tetraedros se ligam a outros cátions, e assim sucessivamente formando os minerais, os nesosilicatos. Quando o número de átomos de oxigênio compartilhados por tetraedros é igual a 1, os minerais desse grupo são chamados de sorosilicatos. Quando 2 átomos de oxigênio são compartilhados por tetraedros, são chamados de ciclosilicatos se os tetraedros formarem essas estruturas em anéis. Ok? Ciclosilicatos. Se a estrutura formada pelos tetraedros for em forma de cadeia, ainda com 2 oxigênios compartilhados, 2 átomos compartilhados, o nome do grupo é inosilicato de cadeia simples. Certo? Reparem que a estrutura aqui é diferente dessa de ciclosilicatos. Se o número de oxigênios compartilhados for 2 ou 3, aqui falam inosilicatos de cadeia dupla. Ainda, filosilicatos compartilhando 3 átomos de oxigênio, nesse caso ilustrado aqui. Filosilicatos é um dos grupos mais importantes de minerais para solos. Então, vamos falar bastante sobre os filosilicatos, e vocês vão ouvir muito ainda sobre filosilicatos nas futuras aulas relativas à ciência do solo, não só dessa matéria, mas as outras que vocês vão fazer. E ainda temos os tectosilicatos, quando os 4 átomos de oxigênio são compartilhados pelos tetraedros, que formam essa estrutura tridimensional. Falando sobre cada um desses subgrupos de silicatos, inicialmente, pelo mais simples deles, em termos de compartilhamento de oxigênio, de átomos de oxigênio, nós temos os nesosilicatos. Nesosilicatos, neso significa ilha. Ilha é uma porção de terra que está isolada de outra porção de terra, não é isso? Pelo mar. Aqui é a mesma ideia, os tetraedros estão isolados de outros tetraedros por meio de ligações com cátions. Então, cada tetraedro está isolado de um outro tetraedro. Entre eles, tem cátions.
Então, são tetraedros isolados apresentando cátions entre eles. Cátions, só como alguns exemplos, mas qualquer cátion poderia ser colocado aqui no slide. Como exemplos, temos ferro, magnésio, manganês, alumínio, zinco. São exemplos de cátions que poderiam fazer essa ligação entre os tetraedros. A proporção nesses minerais, proporção entre silício e oxigênio, é 1:4. E a fórmula geral do grupo é SiO4 menos 4. Carga negativa menos 4. Um ánon com carga menos 4. Exemplos de minerais desse grupo, vocês já ouviram um desses aí na aula passada, na série de Bowen. Então, lembram-se da série de Bowen, que nós comentamos que aqueles primeiros minerais formados, como que era mesmo? Eles apresentam mais ligações iônicas ou covalentes? Aqueles mais no topo lá da série de Bowen, mais no início, na parte superior. Apresentam mais ligações iônicas ou covalentes? Isso foi pergunta do questionário, né? Mais ligações iônicas, perfeito. E essas ligações são mais fracas ou mais fortes que as covalentes? Iônicas são mais fracas, estava aqui no slide também para ajudar, né? Mas são mais fracas que as covalentes. E os minerais que apresentam mais ligações iônicas são mais resistentes ou menos resistentes ao intemperismo? Os que têm mais ligações iônicas são mais resistentes ao intemperismo, é isso? Ou menos? Temos duas respostas. Menos. Bom, vamos pensar junto. Se as ligações iônicas são mais fracas, certo? Se as ligações iônicas são mais fracas, os minerais, essas ligações são facilmente rompidas ou não? Se elas são mais fracas, elas são mais facilmente rompidas. Se elas são mais facilmente rompidas, os minerais que apresentam mais ligações iônicas são mais resistentes ou menos resistentes a alterações, ao intemperismo? São menos resistentes, certo? Perfeito aí no chat. São menos resistentes. Então, esses minerais do grupo dos nesosilicatos, vamos lá, eles apresentam muitas ligações iônicas ou poucas? Então, esse grupo aí de silicatos, de nesosilicatos, apresenta alta resistência ao intemperismo ou não? Apresenta muitas ligações iônicas ou não? São facilmente alterados ou não? Enquanto vocês estão pensando aí para responder, e eu estou esperando vocês, eu prefiro que vocês interajam do que fiquem com dúvida aí. Só para aproveitar, nesse slide, reparem que tudo que a gente está comentando nas outras aulas e hoje tem ligação. A gente não pode isolar os assuntos das aulas. Nós falamos lá no início sobre ligações químicas, na aula anterior, falamos sobre série de Bowen, falamos sobre resistência ao intemperismo, e agora nós estamos linkando todo esse assunto. Então, essa matéria usa bastante isso. A gente tem que relacionar bastante todos os conteúdos, porque uma coisa é consequência da outra. Vocês estão vendo, semana passada falamos de série de Bowen, resistência ao intemperismo, certo? Hoje nós estamos mostrando por que a olivina, que comentamos semana passada, não é muito resistente ao intemperismo, porque faz parte dos nesosilicatos. Os nesosilicatos, como estão falando ali no chat, né, são mais facilmente alterados porque possuem mais ligações iônicas. Muito bem aí no chat. Tá? Então, tem baixa resistência ao intemperismo. Reparem que os assuntos são conectados. Por isso é importante acompanhar sempre o assunto da aula anterior para a gente vir para as discussões melhores aqui na aula atual. Certo? Vocês vão ver ao fim dessa aula que muita coisa que a gente discutiu vem sendo explicada. Portanto, os minerais do grupo dos nesosilicatos são mais facilmente alteráveis por apresentarem muitas ligações iônicas. São justamente essas entre os tetraedros e os átomos e os cátions. Tá? Então, entre os tetraedros e os cátions. São muitas ligações iônicas. Reparem que nós vamos comparar isso com os outros tipos de silicatos. Exemplos de minerais desse grupo de silicatos temos olivina, que estava lá na série de Bowen, lá no alto, lá no início, muitas ligações iônicas. Então, hoje não encontramos muitas olivinas por aí. Um dos motivos é porque esse mineral é facilmente intemperizável, justamente por ter muitas ligações iônicas. Temos ainda zircão, como outro exemplo, topázio e granada.
Topázio, a gente comentou na primeira aula lá, na primeira aula prática sobre dureza. Qual que é a dureza do topázio? Alguém se lembra? 8. Dureza do topázio, 8. E a granada, outro exemplo de mesosilicato. Passando para os sorosilicatos, nesse caso, os tetraedros compartilham um átomo de oxigênio. Então, 2 tetraedros compartilham um átomo de oxigênio, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E entre eles, então temos aqui um conjunto de 2 tetraedros, esse conjunto se liga a um cátion, que se liga a outro conjunto de tetraedros, que se liga a um cátion, e assim sucessivamente. Então, assim que são feitas as ligações entre essas estruturas para formar a estrutura final de um mineral. No caso, então, dos sorosilicatos, os tetraedros compartilham um átomo de oxigênio. Nesse caso, em relação ao anterior, os sorosilicatos têm mais ligações covalentes e menos ligações iônicas do que os mesosilicatos, ok? Por isso, tendo mais ligações covalentes do que o anterior, e menos ligações iônicas que o anterior, esses minerais são um pouco mais resistentes ao intemperismo do que os mesosilicatos, certo? E os cátions, então, nessa situação, ligam pares de tetraedros. Dois tetraedros se ligam a um cátion, depois se liga a outros 2 tetraedros e assim sucessivamente. Então, à medida que aumenta o compartilhamento de oxigênio, de átomos de oxigênio, aumenta a quantidade de ligações covalentes e diminui a quantidade de ligações iônicas. Aqui um exemplo de sorosilicato é um mineral pouco comum, não é muito comum de ser encontrado esse mineral, muito menos em solos, chamado epídoto, e a proporção de átomos de silício e oxigênio, nesse caso dos sorosilicatos, é de 2 para 7. E a sua fórmula geral é Si2O7 menos 7. Passando para o terceiro grupo de silicatos, nós temos os chamados ciclosilicatos. Esse grupo de minerais apresenta 6 tetraedros arranjados, formando um anel, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, temos aqui 6 tetraedros se ligando, e cada tetraedro compartilha 2 átomos de oxigênio. Um aqui, outro aqui. Beleza? Esses cátions, e os cátions presentes nesses minerais, nessas estruturas, servem para ligar os anéis. Então, temos um anel, depois temos um conjunto de cátions, esse conjunto de cátions se liga a um outro anel, e assim sucessivamente. Esses minerais são pouco comuns também em solos, não são muito comuns em solos, ok? Exemplos desses minerais, nós temos a turmalina, eu comentei com vocês sobre turmalina azul, a turmalina paraíba, tem alto valor econômico, não é isso? Além dessa turmalina mais escura, que é muito comum, temos ainda a turmalina rosa, turmalina verde, a azul é a que tem maior valor econômico, que é a mais rara, a turmalina paraíba, como a gente já comentou. E aproveitando aqui, falando de turmalina, misturando todos os assuntos de minerais, né, como eu comentei, a gente tem que interligar esses assuntos. A turmalina é um mineral alocromático ou mineral idiocromático? Para ajudar, acabei de comentar das várias cores em que a turmalina pode ser encontrada. Então, é um mineral alocromático ou idiocromático? Alocromático, beleza, muito bem. Tranquilo. Alocromático, lembrando, são minerais que ocorrem em variadas cores, podem ser encontrados em cores diferentes. Os idiocromáticos são encontrados apenas em uma cor. Então, a turmalina é um exemplo de ciclosilicato, e o berilo é um outro exemplo, esse mineral à direita aí. A esmeralda, um mineral mais valioso, também faz parte do grupo dos ciclosilicatos, ok? Mas são minerais menos comuns aí, pensando em solos. Já passando para o grupo dos minerais que formam cadeias de tetraedros, nós temos, primeiramente, os inosilicatos de cadeia simples. Ino significa fio, fibra. Então, são prolongamentos de conexões de tetraedros. Se vocês separarem aqui, nós temos esses
fios, essas cadeias de tetraedros sendo ligados. Então, cada tetraedro, nesse caso, compartilha 2 átomos de oxigênio. Cada tetraedro compartilha 2 átomos de oxigênio. E reparem que alguns tetraedros, esses tetraedros, dessas cadeias, se ligam aos cátions. Então, nós temos aqui uma lâmina, um fio, uma cadeia de tetraedros, depois temos uma cadeia de cátions, depois outra cadeia de tetraedros, depois outra de cátions, e assim sucessivamente. Então, a forma de organização dos tetraedros aqui é diferente, em relação aos subgrupos anteriores que nós discutimos. A fórmula geral, XY-Si2O6, proporção de átomos de silício e oxigênio 1:3, são minerais nesse grupo aí, são minerais pouco resistentes ao intemperismo, tá? Nesse grupo temos minerais pouco resistentes ao intemperismo, e eles apresentam esfoliação paralela, eles se desfazem em camadas. Esses minerais são encontrados mais nas frações areia e silt de solos menos intemperizados. Então, em solos brasileiros, que são mais intemperizados, esses minerais são menos encontrados. Exemplos são os piroxênios. Piroxênios, lembrando, isso é um grupo de minerais, tem vários minerais dentro do grupo dos piroxênios. Exemplos, enstatita e augita. Piroxênios nós comentamos também na aula anterior, durante a série de Bowen. Vocês estão lembrados onde os piroxênios se localizam na série de Bowen? Mais lá para cima, mais para baixo? Logo abaixo das olivinas nós temos os piroxênios, não é isso? Então, piroxênios se formam mais lá no início do resfriamento do magma. E, de novo, os minerais que estão mais acima na série de Bowen apresentam mais ligações iônicas ou covalentes? Mais ligações iônicas. Tendo mais ligações iônicas, são mais resistentes ao intemperismo ou menos resistentes ao intemperismo? Menos resistentes. E isso explica o porquê de poucos piroxênios serem encontrados em solos mais intemperizados. Ou, o oposto, encontrar piroxênio é mais fácil nas frações areia e silt de solos menos intemperizados. Certo? Então, reparem, sempre dá para a gente linkar essa parte dos silicatos, ligações iônicas e covalentes, série de Bowen, resistência ao intemperismo, presença desses minerais nos solos. Então, piroxênios são pouco encontrados nos solos por essas razões. Passando para um outro grupo, inosilicatos de cadeia dupla são um pouco diferentes do grupo anterior. Reparem, né? Aqui nós temos como se fossem 2 cadeias de tetraedros, depois, então, uma aqui em cima, outra aqui embaixo, enquanto no slide anterior, no grupo anterior, nós tínhamos apenas uma. Então, uma cadeia aqui, uma faixa, uma cadeia de cátions, depois outra cadeia de tetraedros. Já no cadeia dupla, nós temos 2 cadeias de tetraedros, uma aqui e outra aqui, depois uma cadeia de cátions, e aí retornam as cadeias de tetraedros, certo? Essas cadeias se prolongam no eixo horizontal. Nesse caso, temos 2 ou 3 oxigênios sendo compartilhados pelos tetraedros. A fórmula geral dos minerais desse grupo, XY-Si8O22, OH2. Não vou cobrar essas fórmulas de vocês, mas serve aí como base para o entendimento. E a proporção de silício e oxigênio é de 1 átomo de silício para cada 2,75 átomos de oxigênio. Exemplos de minerais desse grupo são os anfibólios. Vocês já ouviram falar também de anfibólios, né, lá na série de Bowen. Anfibólios estão logo abaixo dos piroxênios na série de Bowen. Então, esses minerais são pouco mais resistentes ao intemperismo que os piroxênios. Por que isso, hein? Por que será que, à medida que a gente está descendo na série de Bowen, os minerais estão ficando um pouco mais resistentes ao intemperismo? É sempre lembrar das ligações. Muito bem. Tem menos ligações iônicas, tá? Esses minerais têm menos ligações iônicas,
do que os anteriores, piroxênios e anfibórios. Então, são um pouco mais resistentes. Se tem menos ligações iônicas, em contrapartida, eles têm mais ligações covalentes, que são mais fortes. Esses minerais estão presentes em solos moderadamente intemperizados. Lembrando dos piroxênios, estão presentes apenas em solos pouco intemperizados. Já solos moderadamente intemperizados, um grau de intemperismo um pouco maior, neles a gente ainda consegue encontrar anfibólios, ok? Em solos com maior grau de intemperismo, aí é bem difícil, é bem raro encontrar anfibólios. Por quê? De novo, esses minerais sofrem intemperismo mais facilmente. Piroxênios e anfibólios são dois grupos que têm muitas semelhanças entre os minerais presentes nesses dois grupos, entre eles, e cada piroxênio tende a ter um anfibólio meio que correspondente. Passando para o penúltimo grupo aqui dos silicatos, mas esses dois últimos são os mais complexos. Eu acho que este aqui, dos pelosilicatos, é o mais complexo deles, porque envolve uma outra estrutura como unidade básica dos minerais, além do tetraedro de silício. E, voltando, esses minerais, os chamados filosilicatos, são muito importantes para solos, para estudos em solos. Ok? São muito encontrados nos solos. Os filosilicatos são formados por uma união de ciclosilicatos bidimensionais. Eles apresentam 3 oxigênios compartilhados e têm como fórmula geral SiO5-2. Proporção de átomos de silício e oxigênio 2:5, e ainda possuem lâminas, aí que vem a diferença. E aí que vem a diferença dos filosilicatos em relação aos que já vimos até agora, aos outros silicatos que já vimos até agora. Esses minerais, os filosilicatos, possuem lâminas de tetraedros, cadeias de tetraedros, igual os outros já possuíam, mas apresentam também lâminas de octaedros de alumínio, que é algo diferente do que a gente estava vendo. Então, nesse caso, os filosilicatos apresentam não só tetraedros de silício, mas também uma outra unidade, que são os octaedros de alumínio, certo? Aqui em cima nós temos a representação de alguns tetraedros de silício, formato de tetraedro, o átomo de silício no centro e os oxigênios aqui no entorno. Já o octaedro, não sei se estão conseguindo reparar, o octaedro aqui, ele está deitado, está tombado, né? Aqui é o centro do tetraedro, aqui um vértice inferior, aqui o superior. E no centro um átomo de alumínio. Poderia ser magnésio, outros átomos também, alguns outros elementos também, que têm um tamanho atômico semelhante ao do alumínio. Isso a gente já vai tratar daqui a pouco. Mas, então, de novo, aqui os minerais são formados por tetraedros de silício e octaedros. É uma das grandes diferenças entre os filosilicatos e os outros grupos de silicatos. Para facilitar essa visualização, aqui nós temos o tetraedro de silício, né, que agora já está todo mundo habituado a visualizar, e aqui o octaedro de alumínio. Então, o formato octaédrico com o átomo de alumínio no centro. No entorno, nós temos hidroxilas, nós temos OH-, temos grupos de OH-, ok? Então, aqui tetraedro, octaedro. Nos livros, vocês vão ver que essas estruturas são comumente representadas por essas figuras geométricas, certo? Um tetraedro, representando justamente o tetraedro de silício, e um retângulo representando o octaedro de alumínio. Então, isso é muito comum de ser encontrado em livros, esse tipo de representação dos tetraedros e octaedros. Aqui, nós temos uma outra representação dos octaedros de alumínio, apenas colorido, mas aqui uma outra representação. E aqui é onde, nessa imagem à direita, é onde nós temos mesmo uma primeira representação de como que os minerais se formam com essa combinação de tetraedros e octaedros. Se vocês repararem nessa imagem, os tetraedros estão como se fosse com a base aqui em cima, e o vértice, esse vértice de cima aqui do tetraedro está aqui embaixo. Ele está invertido, está de cabeça para baixo. Ok? Visualizaram isso? Temos vários tetraedros aqui. E aqui embaixo, na base, nós temos os octaedros de alumínio. Um aqui e um segundo de cá.
Aqui num desenho, numa representação em 3 dimensões, os tetraedros, na mesma posição aqui em cima, que na imagem de cima, e os octaedros deitados. Ok? Deu para reparar isso? Deu para visualizar? No início é meio complicado de ver. Ok, então esses minerais desse grupo apresentam-se dessa forma. Uma camada de tetraedros se liga a uma camada de octaedros, e ainda embaixo pode vir uma outra camada de tetraedros, que veremos no próximo slide. Os minerais desse grupo, dos filosilicatos, podem ser subdivididos em 2 categorias. Temos os chamados filosilicatos 1 para 1 e os filosilicatos 2 para 1. O que isso significa? Filosilicatos 1 para 1 são aqueles que apresentam uma lâmina de tetraedros ligada a uma lâmina de octaedros. Ok? A representação mais simples seria isso aqui. Lembrando, esse tetraedro de cima representa uma lâmina de tetraedros. Não é só um tetraedro, são vários tetraedros. Reparem nessa imagem à esquerda. Vários tetraedros se ligando a um único octaedro de cá e outros tetraedros ligados de cá. Então, esses desenhos representam vários tetraedros aqui e vários octaedros aqui embaixo, certo? Isso representa uma camada, uma lâmina de tetraedros. E aqui uma lâmina de octaedros, vários tetraedros e octaedros em cada uma dessas lâminas. Já os filosilicatos 2 para 1 apresentam 2 lâminas de tetraedros, uma aqui e outra aqui embaixo, e no centro e no meio dessas 2 lâminas de tetraedros temos uma lâmina de octaedros. Ok? Então, filosilicatos 1 para 1, uma lâmina de tetraedros para uma lâmina de octaedros. 2 para 1, 2 lâminas de tetraedros e uma lâmina de octaedros. Aqui, nesse desenho à esquerda, é muito mais complexa essa representação de filosilicatos 2 para 1. Beleza? E como que esses minerais, como que essas estruturas se ligam formando os minerais? Essas estruturas, esses tetraedros e octaedros, essas camadas se ligam para formar um mineral a partir da presença de cátions e mesmo moléculas de água entre essas camadas. Então, vamos às nomenclaturas aqui primeiro. Temos as lâminas de tetraedros e de octaedros, certo? Formando uma unidade aqui, formando uma camada. Então, 2 lâminas de tetraedros e uma de octaedros, ou então, que fosse uma lâmina de tetraedros e uma só de octaedros também, teríamos uma camada. Entre essas camadas, então temos aqui 3 camadas, né? Esta e esta outra. Entre essas camadas há um espaço, justamente espaço chamado entrecamadas. E nas entrecamadas que se localizam os cátions e moléculas de água. Justamente pela presença dos cátions e moléculas de água que as camadas se conectam. Então, as camadas são conectadas pela presença aqui de cátions e água. Ok? Através dessas ligações de várias camadas, várias entrecamadas contendo cátions e moléculas de água, são formados os minerais do grupo dos filosilicatos. Reparem que essa categoria de minerais, os filosilicatos, tem uma estrutura bem mais complexa do que os anteriores. Envolve aqui camadas de tetraedros, de octaedros, tem as entrecamadas, que ali se localizam os cátions e moléculas de água, e essa combinação toda que dá origem aos minerais. E ainda temos 2 grupos de filosilicatos, não é? Os filosilicatos 2 para 1 e os filosilicatos 1 para 1, como vimos no slide anterior. Esses aqui são 2 para 1 ou 1 para 1? Esses são 2 para 1, muito bem aí. Então, nesse caso, nesse slide, é um exemplo de minerais 2 para 1. É um exemplo de formação de minerais filosilicatos 2 para 1. Exemplos de minerais do grupo dos filosilicatos, nós temos micas, então moscovita, biotita. Moscovita e biotita estão lá na série de Bowen? Estão, não estão? Biotita mais acima, logo abaixo dos anfibólios, então temos olivinas, piroxenos, anfibólios, biotita,
Depois temos feldspatos potássicos, e aí temos a moscovita lá no fim, logo acima do quartzo. Então, micas, lembrando, mica é o nome de um grupo de minerais, existem vários minerais que fazem parte do grupo das micas. E vocês se lembram das micas, a moscovita, a biotita e os outros tipos de mica? Eles ocorrem em camadas, vocês estão lembrados? São lâminas sobrepostas. Lâminas, de novo, lembrando, filosilicatos, vem de filum, folha, lâminas, justamente representando essas estruturas aí. Outros exemplos são argilominerais, dentre eles esmectita, caulinita, vermiculita, temos vários minerais que ocorrem mais no tamanho argila, que fazem parte do grupo dos filosilicatos. Então, novamente, esses minerais são muito encontrados em solos. Ainda sobre filosilicatos, esses minerais formam empilhamentos de folhas, lembram folhas de papel, que é o caso justamente lá das micas que eu estava comentando agora há pouco. Então, são lâminas sobrepostas, consequência dessa estrutura dos filosilicatos. Nesse slide, a ideia é mostrar para vocês o que acontece no solo ao longo do intemperismo, à medida que o intemperismo age nesses minerais. Os minerais menos intemperizados, minerais que não sofreram intemperismo ainda, os minerais pouco intemperizados tendem a ter 2 lâminas de tetraedros e 1 lâmina de octaedros. Então, são chamados minerais 2 para 1. Em solos menos intemperizados, nós temos maior chance de encontrar minerais 2 para 1, filosilicatos 2 para 1. Por quê? À medida que o intemperismo ocorre, os minerais 2 para 1 tendem a originar minerais 1 para 1 após a perda de uma das lâminas de tetraedros. À medida, então, que o intemperismo ocorre, tetraedros de silício são perdidos, essas lâminas de tetraedros são perdidas, e o mineral se torna 1 para 1. Minerais 2 para 1 em solos menos intemperizados. Em solos mais intemperizados, os minerais perderam uma das lâminas de tetraedros, e ali são encontrados, em maior quantidade, filosilicatos 1 para 1. Então, temos como exemplos de 2 para 1, micas, esmectita, vermiculita, e mineral 1 para 1, a caulinita, é um exemplo. Temos também a aloesita, um outro exemplo de mineral 1 para 1. A caulinita é um mineral muito importante em solos. É talvez o mineral que mais ocorre em solos do mundo todo, no geral. Esse mineral talvez seja o que mais ocorra na fração argila dos solos do mundo inteiro. Então, para todo lado temos caulinita nos solos, na fração argila, no tamanho argila, aquele menor tamanho de partícula mineral. Certo? Os solos brasileiros têm muita caulinita. Solos de todos os locais têm pelo menos um pouquinho de caulinita. Alguma dúvida até aqui? Essa parte foi mais complicada dos filosilicatos. Alguém tem alguma dúvida? Vou fazer uma pergunta que vai ajudar nessas relações com solos, nos exercícios que nós vamos propor. Por que vocês acham... Bom, primeiro, vocês acham que nos solos brasileiros é mais fácil de encontrar minerais 2 para 1 ou minerais 1 para 1? E por quê? Nós temos aqui maior quantidade de minerais 2 para 1 ou 1 para 1? Filosilicatos 2 para 1 ou 1 para 1? E por quê? Beleza. Muitos responderam 1 para 1 ali, pelos solos aqui serem mais intemperizados. Perfeito. Solos do Brasil se transformaram em minerais 1 para 1. Certo? E outra pergunta, por que os solos do Brasil são mais intemperizados? Por que isso? A gente vem falando que os solos aqui são mais intemperizados, mas por que são mais intemperizados? Clima, tem a ver. Muito bom. O que tem o clima? Vocês estão lembrados que nós comentamos que intemperismo tem muita relação, o intemperismo é causado por reações que ocorrem devido a fatores climáticos, muitas vezes, que o intemperismo tem muita relação com o clima. Intemperismo, lembrando, vem de intempérie, rigor das variações climáticas. Então, qual que é a relação? Reparem nessa última frase aqui do slide, caulinita, muito comum em solos principalmente tropicais, em solos de região tropical.
Por que que o intemperismo é mais intenso? Porque os solos do Brasil, a gente vem falando que são mais intemperizados no geral. Tem regiões que o solo é menos intemperizado. Por quê? O Brasil se localiza em grande parte do Brasil se localiza na região tropical. Região tropical, tem como característica ser quente, temperatura média anual mais quente, e ainda ser um ambiente mais úmido, bastante chuva. Então, essas condições, maior calor e maior umidade, isso acelera as reações químicas, isso facilita a ocorrência de reações químicas. E reações químicas são um dos processos de intemperismo. Temos intemperismo químico, físico e biológico. As reações químicas são responsáveis por essa a questão do intemperismo químico. Então, no Brasil e outros países de clima tropical quente e úmido, os solos tendem a ser mais intemperizados porque as reações são mais rápidas, o intemperismo é mais acelerado, os minerais são alterados. E também porque os solos da região tropical hoje não sofreram com glaciações recentes. Então, eles estão presentes aí, sofrendo intemperismo há muitos anos, há milhões de anos. Enquanto aqui na região tropical, esses países não passaram por essas glaciações. Então, os solos têm milhões de anos aqui sofrendo intemperismo, ok? E por isso aqui nós temos mais caulinita, temos menos quantidade de minerais 2 para 1, certo? Apenas aproveitando mais uma pergunta, a gente está falando de intemperismo, vocês acham que em todas as regiões do Brasil nós temos solos muito intemperizados? Ou, vou mudar a pergunta, se fosse para vocês irem para alguma região do país para estudar minerais 2 para 1 nos solos, em qual região ou quais regiões vocês iriam? Pensando nisso que a gente está discutindo sobre intemperismo. Alguém falou região sul? Mais alguma? Por que região sul, por hora? Mais frio? Temperaturas mais baixas? Perfeito. A região sul tem bastante quantidade de chuvas, mas a temperatura média anual é mais baixa do que no restante do país, no geral, né? Então, lá as reações de intemperismo são um pouco mais lentas em relação ao restante do país. Então, ok, lá nós encontraríamos solos um pouco menos intemperizados do que os que ocorrem em outras regiões, e lá, então, teríamos mais chances de encontrar esses minerais 2 para 1. E ainda, tem alguma outra região no Brasil que teríamos solos também menos intemperizados? Nordeste? Por que no Nordeste? Poucas chuvas, e o que tem? Poucas chuvas, pouca umidade, ok? E a umidade é um fator muito importante em várias reações químicas, não é isso? Perfeito. Então, a região Nordeste, mas não ela como um todo, o semiárido nordestino, tem regiões do Nordeste que a quantidade de chuvas é considerável, mas o semiárido é uma região mais seca mesmo, e lá a quantidade de chuvas é menor, então isso diminui a velocidade do intemperismo, embora seja quente, precisa de umidade para ter reações químicas, para ocorrer o intemperismo. Nesse caso, com menos umidade, os solos permanecem menos intemperizados. Então, lá seria uma outra região que possivelmente encontraremos mais minerais 2 para 1 nos solos. Ok? Perfeito. Esse tipo de pergunta que eu acho interessante. Então, é para esse tipo de pergunta, relacionando os conhecimentos, vocês que responderam, relacionaram a questão do intemperismo com reações químicas, fatores que influenciam nas reações e formação de minerais, certinho? Então, essa matéria, o intuito, de novo, é relacionar vários temas para chegarmos num entendimento melhor sobre os solos. Ok? Beleza. Alguma dúvida aqui sobre filosilicatos? Passando para o último grupo de silicatos, nós temos os tectosilicatos. Tectos significa armação. São essas redes tridimensionais provocadas pelo compartilhamento dos 4 átomos de oxigênio presentes nos tetraedros de silício. Esse grupo de minerais é o que apresenta a maior quantidade de ligações covalentes. Então, são minerais aqui com maior resistência ao intemperismo
no geral. A fórmula geral dos minerais desse grupo é SiO2 e carga zero. Aqui algumas representações, essa aqui em 3D, de minerais, representações dos tetraedros de silício nos tectosilicatos. Então, todos os átomos de oxigênio sendo compartilhados pelos tetraedros. Exemplos de minerais desse grupo, nós temos os feldspatos. Lembrando, feldspatos também são um grupo de minerais. Dentro desse grupo existem vários minerais. Nós comentamos anteriormente, a ortoclasita é um exemplo, ortoclásio aqui, é um feldspato potássico. Ainda temos a albita, que é um feldspato sódico, anortita, feldspato cálcico, e ainda temos também quartzo. O quartzo faz parte desse grupo, os tectosilicatos. Novamente, será que é coincidência a gente encontrar quartzo com muita frequência por aí? Não, esse mineral faz parte dos tectosilicatos, maior quantidade de ligações covalentes, maior resistência ao intemperismo, certo? Só um comentário sobre nutrientes para as plantas aí nos solos. À medida que os minerais vão se intemperizando, vão sendo alterados, eles vão liberando os elementos químicos presentes na sua estrutura para o solo. E aí esses elementos liberados podem formar outros minerais, ou ainda podem ser absorvidos pelas plantas, ou podem ser removidos do solo pelo processo de lixiviação. A água se infiltra no solo e leva consigo alguns elementos que estão ali liberados da estrutura dos minerais, que estão na chamada solução do solo, que estão presentes ali soltos no solo. Ok? Então, isso é bem importante. À medida que os minerais se intemperizam, não só os filosilicatos, qualquer um dos minerais, qualquer mineral, eles vão liberando elementos químicos, sejam eles nutrientes ou não, mas são liberados no solo e as plantas podem absorver ou podem ser removidos por lixiviação ou podem ainda formar outros minerais. Tá certo? Esse é um ponto bem importante da matéria. Temos aqui 3 feldspatos e o quartzo, o outro exemplo desse grupo de minerais, existem outros. O quartzo é o mineral mais comum e mais abundante nos solos e é o segundo mais abundante da crosta terrestre. Ele está atrás, na crosta terrestre, em termos de quantidade, atrás dos feldspatos, que é o grupo de minerais mais abundante da crosta, com 59% de ocorrência na crosta terrestre, de ocupação da crosta terrestre, os feldspatos. Quartzo vem em segundo lugar, com em torno de 12% da crosta terrestre. Nos solos, o quartzo é mais presente na fração areia, como comentamos em aula anterior. A fração areia, lembrando, é aquela que minerais apresentam tamanho entre 2 e 0,05 milímetros de diâmetro. Então, qualquer mineral desse tamanho corresponde à fração areia, faz parte da fração areia. Mas é aí que vem uma pergunta interessante. Se os tectosilicatos são mais resistentes ao intemperismo, se os feldspatos dominam a crosta terrestre, depois que vem o quartzo, por que nós não encontramos com muita frequência feldspatos nos solos brasileiros, mas encontramos bastante quartzo, principalmente na fração areia? Os dois são tectosilicatos. Por que tem mais quartzo, a gente encontra mais quartzo do que feldspato nos solos? Vamos pensar nos solos brasileiros mesmo. Por que será? A questão é que o quartzo é mais resistente ao intemperismo do que o feldspato. Mas por quê? Os dois são tectosilicatos. É porque os minerais, qualquer mineral, apresentando esses tetraedros de silício, e mesmo os octaedros de alumínio, pode haver alguma alteração durante a formação desses tetraedros de silício ou dos octaedros de alumínio. Lá durante a formação desses tetraedros e octaedros, pode haver uma alteração dos elementos presentes nesses tetraedros. E isso dá um desbalanço de cargas e causa a necessidade daqueles minerais com mais dessas alterações terem que formar mais ligações iônicas para suprir o desbalanço de cargas. O que é isso? Isso é o chamado
Essa é a chamada substituição isomórfica, que ocorre não só nos tectosilicatos, mas em qualquer outro grupo dos silicatos. O que vem a ser a substituição isomórfica? Bom, a substituição troca isomórfica, mórfica, morfos, forma, iso, mesma. Então, é uma substituição que acaba formando algum outro componente que tem a mesma forma de algum outro inicialmente formado. Tem a mesma forma do que aquele comum, sem essas alterações, sem essas substituições. É um processo em que ocorre a troca de um cátion da estrutura do tetraedro, ou pode ser do octaedro também, por algum outro cátion que tenha tamanho semelhante. E esse cátion que está substituindo o original tem que ter, então, tamanho semelhante, mas a valência pode ser a mesma ou não. A valência pode ser a mesma ou não, pode ter a mesma carga ou não. E isso ocorre, lembrando, durante a formação do mineral. Novamente, substituição isomórfica ocorre a troca de um cátion na estrutura do tetraedro por outro cátion que tenha tamanho semelhante. Esse outro cátion, outro elemento químico, pode ter a mesma valência ou não. E isso ocorre lá durante a formação do mineral, enquanto o mineral está se formando. Depois que o mineral se formou, depois que o tetraedro está formado, essa substituição não ocorre mais. O mineral formado tende a ser o mesmo, mas tem a composição química um pouquinho diferente, justamente por causa dessa substituição. Aqui um exemplo para facilitar o entendimento dessa parte da matéria. Nós temos aqui um tetraedro de silício comum, igual nós já estamos comentando desde o início dessa aula. 4 átomos de oxigênio e um átomo de silício aqui no centro. Quando ocorre a substituição isomórfica, lá no processo de formação de um tetraedro ou de um octaedro, o cátion do tetraedro, no caso aqui é o silício, ele é substituído por um outro cátion. E o alumínio, o cátion alumínio, apresenta um tamanho muito semelhante ao tamanho do cátion silício. Então, ele se encaixa perfeitamente nessa estrutura. A substituição isomórfica, nesse caso, se dá porque ocorre a formação de um mesmo tetraedro. Só que, em vez de ter um átomo de silício no centro, tem um átomo de alumínio. Ok? E isso ocorre, novamente, lembrando, lá na formação do mineral, lá no começo da formação do mineral. Quais as consequências da substituição isomórfica e a relação disso com a resistência ao intemperismo e desenvolvimento de cargas? Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui o exemplo está com apenas 2 átomos de oxigênio, pensando na estrutura básica dos tectosilicatos. Mas se pensarmos como tetraedros, funciona da mesma forma. O tetraedro convencional com átomo de silício tem carga final menos 4, certo? Mais 4 do silício, menos 8 dos 4 oxigênios. Então, carga final menos 4. Se um tetraedro sofreu substituição isomórfica, saiu um átomo de silício e no lugar ficou um átomo de alumínio, nós temos carga positiva igual a 3 e carga negativa igual a menos 8 da mesma forma. Mais 3 menos 8, temos menos 5. Nesse caso, tem uma carga negativa a mais do que de cá. Aqui nós tínhamos menos 4. Houve a formação de uma carga negativa por causa da substituição isomórfica. E como que essa carga negativa vai ser suprida? Vai ser suprida através da ligação de algum cátion nesse tetraedro. Essa carga negativa vai ter que se ligar a um cátion para haver esse balanço de cargas. Ok? E qual que é a consequência? E qual que é a importância disso? Essa carga negativa, que vai se ligar a um cátion, forma uma ligação iônica, que é uma ligação, como já comentamos, mais fraca do que a covalente. Aqui nos tetraedros e tectosilicatos temos maior quantidade de ligações covalentes, eles compartilham oxigênios. Mas quando tem substituição isomórfica, essa carga gerada pela substituição isomórfica tem que ser suprida por algum cátion. E essa ligação com o cátion é iônica. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui. Esses elementos que são substituídos seriam as impurezas que estão presentes no mineral?
Muito bem, esses nutrientes, esses elementos que são substituídos, podem ser as impurezas realmente, né? Muitas vezes são. Poderia ser um próprio átomo de alumínio aqui presente, ou outro de silício? Poderia, mas, no geral, são impurezas. Isso ajuda a explicar a ocorrência dessas impurezas. Eu vou seguir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, que daqui a pouco eu olho de novo. Só para fazer um outro exemplo sobre a substituição isomórfica, para tentar deixar um pouco mais claro, um exemplo bem simplificado, não necessariamente só para tectosilicatos, está lembrando, isso ocorre em qualquer silicato. Nós temos aqui uma lâmina de tetraedros de silício, representação de uma lâmina de tetraedros de silício. Temos milhares de tetraedros de silício nessa lâmina. Estou representando aqui só 3 átomos de silício, só para simplificar o exemplo. Então, nessa lâmina de tetraedro de silício, nesse exemplo apenas, nós temos aqui 3 átomos de silício e os átomos de oxigênio. Ok? No caso, se nós somarmos as cargas, nós temos 3 átomos de silício com cargas mais 4 e 6 átomos de oxigênio com cargas menos 2. Qual que é o balanço de cargas dessa lâmina de tetraedros? 4, 8, 12, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 4, 8, 12, somando aqui as cargas dos oxigênios, menos 12 também, temos uma lâmina de tetraedros com carga zero. Houve substituição isomórfica aqui? Pelo menos com esses 3 exemplos apenas, como se tivéssemos apenas 3 tetraedros, houve substituição isomórfica? Não. Os átomos de silício que estão ali nos tetraedros mesmo. Então, cargas, total de cargas, zero. Já quando acontece a substituição isomórfica, por exemplo, saindo um átomo de silício, entrando um de alumínio, quando o mineral está se formando, nós temos aqui, qual que seria o balanço de cargas? Antes tínhamos 12 cargas positivas, agora temos 11 cargas positivas, e mantivemos as menos 12 cargas. Temos 11 cargas positivas, menos 12 cargas negativas, temos menos 1. Então, essa lâmina de tetraedros, com substituição isomórfica, desenvolveu uma carga negativa de menos 1. Como que essa carga vai ser suprida? Através da ligação de um cátion nessa lâmina de tetraedros. Claro que aqui foi um exemplo bem simplificado, é mais para ilustrar um pouquinho como que isso afeta o balanço das cargas. E aí, as cargas negativas formadas têm que ser compensadas pelas ligações com cátions, que são do tipo iônico. Poderia ocorrer o oposto, substituir no tetraedro, ou então isso, falei, né, isso também ocorre nos octaedros de alumínio, poderia ter a substituição de um átomo de uma valência menor por um outro de valência maior? Poderia. Então, isso pode ocorrer. Aí, nesse caso, se formam cargas positivas. Então, não apenas cargas negativas podem ser formadas. Se houver a substituição de um átomo ali com uma carga menor, esse átomo sendo substituído por um átomo de carga maior, de valência maior, aí seria gerada uma carga positiva. Mas esses casos são muito mais raros do que a ocorrência de cargas negativas nos silicatos. E lembrando, isso pode ocorrer tanto nos tetraedros quanto nos octaedros. Isso não está apenas vinculado aos tectosilicatos, embora esteja escrito tectosilicatos aqui, isso ocorre nos outros silicatos. Isso é bem importante para nós em solos, lá nos filossilicatos. Isso ocorre também lá nos filossilicatos e geram as cargas do solo, as cargas relativas aos minerais. Solos ainda apresentam cargas relativas à matéria orgânica, mas isso é assunto mais lá da pedologia. Ok? E como que isso explica a maior ou menor ocorrência de feldspatos e quartzo, como a gente começou essa discussão de substituição isomórfica? No caso dos feldspatos, esses minerais podem ter até 50% de substituição isomórfica nos tetraedros. 50% dos tetraedros podem apresentar substituição isomórfica, gerando essa carga negativa, 25% a 50% deles. E aí, gerando essa carga negativa, elas precisam ser satisfeitas com cargas positivas, ligação iônica, o que diminui a resistência ao intemperismo dos feldspatos. Já o quartzo,
ele apresenta menor quantidade de substituições homórficas, até 25%, se não me engano. Então, ele tendo menos substituições homórficas, ele vai fazer menos ligações iônicas, ele vai ter menos ligações iônicas na sua estrutura, e, portanto, vai ser mais resistente ao intemperismo do que os feldspatos, certo? Isso explica o porquê de encontrarmos com mais facilidade quartzos em relação a feldspatos nos solos. Daí a maior resistência dos quartzos em relação aos feldspatos. Embora ambos sejam do grupo dos tectosilicatos, que é o grupo de silicatos com maior quantidade de ligações covalentes, maior grau de compartilhamento de átomos de oxigênio entre os tetraedros. Ok? Só para recapitular esse assunto da aula de hoje, então falamos sobre os silicatos, que são aqueles minerais que apresentam silício e oxigênio na sua composição, na sua estrutura, simultaneamente, esses dois elementos. Silício e oxigênio formam uma unidade básica chamada tetraedro de silício, que é comum em todos os silicatos, que está presente em todos os silicatos. Temos 7 grupos de silicatos, então, mesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos de cadeia simples, inosilicatos de cadeia dupla, filosilicatos e tectosilicatos. Os filosilicatos e os tectosilicatos são mais comuns em solos brasileiros e em solos do mundo todo. Os filosilicatos apresentam uma estrutura diferente, porque além de lâminas de tetraedros, eles apresentam lâminas de octaedros. Existem filosilicatos de duas categorias, 1:1 e 2:1. 1:1 apresentam apenas uma lâmina de tetraedros de silício para uma lâmina de octaedros de alumínio, e os 2:1, duas lâminas de tetraedros de silício para uma lâmina de octaedros de alumínio. E temos o último grupo que nós vimos aqui dos silicatos, os tectosilicatos, que apresentam, como exemplo, patos e quartzos. E ainda comentamos sobre a substituição isomórfica, que ocorre em qualquer um desses grupos de silicatos, em vários minerais. É basicamente a substituição de um átomo do tetraedro de silício ou do octaedro de alumínio, ou silício ou alumínio é substituído por algum outro átomo, mas mantendo a estrutura daquela unidade básica, tetraédrica ou octaédrica. Ok? Bom, pessoal, então era isso para hoje, né? Eu acho que vocês concordam que essa aula era mais pesada também. As outras aulas do semestre serão mais tranquilas, eu imagino, mas essa aula aqui é essencial. A gente tem que ficar bem firme nessa questão de substituição isomórfica, filosilicatos, tectosilicatos, os grupos aí dos silicatos, e semana que vem falaremos sobre os não silicatos, que são mais fáceis da gente discutir do que os silicatos. Tá? E eles apresentam alto valor econômico, muitos deles também, os não silicatos. Ouro, por exemplo, é um não silicato. Ok?